aí, galera, beleza? Eu sou Kim Paim e sejam bem-vindos ao Congresso Online do Movimento Brasil Conservador, o maior congresso conservador da América Latina. Colocando aqui uma fotinha bonitinha para vocês e para contextualizar um pouco a seleção, como eu selecionei o meu tema, o pessoal me convidou para o congresso, já conheci a MBC, já conheci o trabalho do pessoal, tudo. É uma honra para mim. E aí, quando o pessoal me convidou, eles perguntaram se eu não teria interesse, e eu perguntei, não. Eu interesse sim, só não sei se estaria apto a isso, não sei do que vocês irão tratar. E o pessoal falou, não, tente ver algum tema que você tenha um certo domínio e que seja um tema mais atemporal. Bom, muitos de vocês, eu espero, né, assim, deixando a umidade de lado, mas eu espero que alguns já me conheçam do YouTube. E como o pessoal do próprio congresso me classificou, é o cara especializado em dossiês. Então eu pensei como tema, falar uma coisa que realmente eu já venho fazendo, que é falar que notícias podem ser atemporais. Notícias do dia a dia, elas podem ser atemporais. Ela não precisa ser uma notícia que tem uma importância hoje, sei lá, semana que vem não tem mais importância. Normalmente, quase toda notícia ela pode ter uma importância além daquele intervalo de um dia, 2 dias, uma semana, até um mês. Depende, assim, óbvio. Tem notícias que acabam virando fatos históricos, mas mesmo simples notícias, elas podem ter, sabe, uma continuidade maior na história e servir para entender várias outras coisas. A gente vai estar falando disso aqui hoje. Só que colocar alguns pontos também que eu acho que vale a pena a gente falar. Eu acho que todos vocês, sim, sem exceção, com esse professor Olavo de Carvalho, mestre, nosso maior mestre no meio conservador da direita, você discorda, cara? Pelo amor de Deus, a gente não vai nem entrar nessa discussão. Mas enfim, o professor Olavo é o cara que realmente trouxe pra gente essa importância da guerra cultural e participar da guerra cultural, de fazer uma produção cultural, sabe? Uma produção. É importante a gente fazer peças de teatro, é importante a gente fazer escrever livros, literatura e por aí vai. Mas também é importante uma coisa que eu vejo, produção de livros de história. A gente fazer história, a gente poder contar a nossa história. Se a gente for parar para ver, olhem quantas coisas vem acontecendo no Brasil desde 2013, daquelas jornadas de 2013. Eu só conheço o Flávio Morgenstern, que fez um livro sobre a jornada de 2013. Quem mais da direita fez? E eu garanto para vocês que existem grupos da esquerda, dessa nova esquerda, da esquerda liberal, como por exemplo o MBL, eles estão fazendo produções literárias, não digo, produções não literárias, né, produções artísticas. Aquele filme mesmo, Não Vai Ter Golpe, eles querem falar, olhem para nós. Nós estamos fazendo a diferença no país, nós criamos o impeachment da Dilma. Tem teses nas universidades, doutorados por aí vai do MBL, para também criar uma importância para eles. Porque nós sabemos que o ser humano tem uma memória pequena. Mais do que isso, as próximas gerações que nem viveram esse momento, elas vão ter que pegar algum livro para entender. Ou então ter algum material que seja até um filme para ver. E quem de nós está produzindo isso? Eu não estou produzindo isso, mas eu estou tentando dar uma contribuição mínima a esse processo aí de algum registro histórico através de quê? De dossiês. Acho que muitos de vocês devem saber o que é dossiê, mas basicamente um dossiê é um conjunto de informações sobre um determinado tema, um determinado indivíduo, muito utilizado dentro da política, mas também em outros locais. Então, eu tento fazer dossiês. Dossiês acabam explicando sobre eventos, até eventos históricos, a gente pode falar, não eventos como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, mas, por exemplo, a maioria de vocês devem lembrar daquela coisa que foi o escândalo de Sérgio Moro. Então, tem tempo, né? Quer dizer, eu tô gravando aqui, quando eu tô gravando já tá até recente, mas quando esse congresso for ao ar, vocês devem lembrar de quando tudo começou, mas eu já lhe pergunto, não sei que dia o vídeo vai ao ar, deve ir entre o 29 a 31. Você lembra de tudo? Você lembra da cronologia? Como as coisas aconteceram? O que foi dito? O que foi que não foi dito? Então, a gente precisa ter um certo registro, porque esse, assim, evento, às vezes, pode explicar algumas coisas mais importantes. Óbvio que não foi um dos maiores dos eventos históricos. Mas vamos começar a falar um pouco mais dessas notícias atemporais. Por exemplo, vejam só essa notícia daqui. Essa notícia aqui, é óbvio que ela tem uma duração um pouco mais longa. Temos essa matéria aqui que se chama Nas Redes Sociais, Eles por Eles. Foi saltado aí no site Relatório Reservado, que na verdade é uma fala do Dirceu. Dirceu, ele vem falando que não é momento, isso aqui foi de 2019, que não era momento da gente ficar focando em atacar Bolsonaro. Não vamos atacar Bolsonaro. Bolsonaro não vai adiantar de ficar batendo nele.
Sabe o que é melhor? A gente ir atrás dos filhos dele. Então, quando a gente pega uma notícia dessa, às vezes na própria semana a gente não vai conseguir ver o efeito disso. Mas passam 6 meses, quando a gente começa a fazer uma análise do comportamento da mídia, do comportamento dos jornais e por aí vai, a gente começa a ver que pode ser que um padrão comece a aparecer. E, sei lá, que alguém lembra aí de novembro de 2019 para depois, que foi que teve no início de 2020, janeiro, fevereiro, março, quantas vezes não houve ataque aos filhos? E o próprio Dirceu fala, não, vamos atacar os filhos porque os filhos são reativos, eles vão reagir e a mídia vai criar a narrativa que aí todos vocês já estão cansados de saber. Mas vamos começar a digerir mais um pouquinho. Isso aqui foi só um exemplo, eu vou trazer alguns exemplos que eu acho que são melhores. Por exemplo, esse aqui eu acho que foi o melhor exemplo que eu pensei, e eu trouxe já assim no início do vídeo. Estou colocando aqui um print do YouTube, pessoas que foram no Pânico, e pessoas que foram no Pingo dos Is, no Roda Viva, foram em programas. Tem aqui basicamente Bebiano e a Joyce Hasselman. Só 2 pessoas nessas fotos aqui. Tem aqui o Augusto Nunes, mas na verdade aqui é no programa de Bebiano. É um programa que quem foi Bebiano. E, por exemplo, se eu só colocasse essas imagens para vocês, isso faria... O que você poderia extrair disso? Não teria muita coisa a extrair, né? Acho que você ficaria assim... Tá, Bebiano foi em fevereiro, Bebiano foi em outubro, a Joyce foi em outubro, lá na Jovem Pan, né? A Joyce também foi em outubro na Roda Viva. Esse aqui eu não lembro se foi em dezembro ou foi em novembro, mas foi um período também, foi depois de outubro. Me desculpe por não ter colocado a data. Não tem 9 horas atrás. Isso aqui eu peguei inclusive dos meus próprios vídeos, para mostrar como a notícia inclusive ela pode ser reciclada em diversos contextos diferentes. Então vocês conseguem extrair alguma coisa disso? Então vejam como, quando a gente começa a coletar alguns dados, essas notícias que pode não significar nada, foi só uma entrevista, como essa entrevista, ao longo do tempo, pode começar a significar alguma coisa. Então vejam só, vamos começar aqui por essa primeira. Dia 19 de fevereiro de 2019. Sabe o que foi que aconteceu nesse programa na época? Nessa época, Bebiano havia vazado aqueles áudios lá do Laranjal do PSL. Vocês lembram disso? Falava lá toda aquela discussão, querer botar a culpa nos filhos do presidente, por aí vai. E aí Bebiano foi lá. Quem vazou os áudios na época foi até Augusto Nunes, amigo de Bebiano. E aí, vocês veem, ele foi lá. Olha que engraçado. No dia que o áudio vazou, que Carlos Bolsonaro lá soltou os áudios lá por parte de Bolsonaro, tudo para salvar o pai e blindar Bolsonaro. Vejam só, no dia seguinte, Bebiano estava lá para contar o lado dele. No dia seguinte que Carlos Bolsonaro soltou os áudios lá de cá. E aí você pega outra informação que também é bem interessante. Todo mundo lembra, principalmente no ano passado, como a Jovem Pan teve um papel assim realmente ridículo de narrativa contra o governo. Aí todos vocês não devem esquecer como foi, principalmente quando o Felipe Moura Brasil estava como diretor da rádio. O que foi que aconteceu exatamente nesse período? Bom, a gente tem a matéria aqui da revista Fórum, é uma revista da extrema esquerda, e fala que Felipe Moura Brasil assume a direção de jornalismo da Rádio Jovem Pan. Isso foi no dia 20 de fevereiro. Se ele assumiu dia 20 de fevereiro, as negociações já haviam alguns dias anteriores. Ou seja, quando o Bebiano vai lá, Felipe já era o diretor da rádio. E vocês sabem, hoje em dia quem é Felipe Moura Brasil? Mas a gente vamos falar de todas as coisas que a gente mostrou, todas aquelas matérias, porque ainda não faz muito sentido, tá? Tá me falando aí que Bebiano foi num dia depois que Carlos Bolsonaro vazou os áudios. E aí Bebiano foi lá para vazar outros áudios. E tá, e o que isso significa? O que é que eu posso extrair com isso de Jovem Pan, de Bebiano ou qualquer outra coisa? Vamos adiantar. As entrevistas de outubro. Bebiano dia 18, a Joyce no dia 10 e a Joyce no Roda Viva dia 10. E por que Roda Viva junto com a Jovem Pan? Como isso pode fazer algum sentido? Bom, vocês devem lembrar também que ano passado, em outubro, numa quinta-feira, foi dia 17 de outubro, um dia antes que Bebiano foi na Jovem Pan, nesse dia vazou um áudio, que até esse áudio que está aqui, que aparece o delegado Valdir, que apareceu Daiane Pimentel, Felipe Francischini, e que gerou aquele racha no PSL mesmo, com vontade. Vocês lembram disso? Vocês devem lembrar. E agora, olha como a coisa fica engraçada. Quando vazou o áudio de Carlos Bolsonaro, que ele vazou lá mostrando que o Bolsonaro não sabia de nada, do Laranjal e por aí vai, e que ele não estava passando pano para ninguém, no dia seguinte, Bebiano estava na Jovem Pan.
Aqui a gente vê, lembra de outubro, o que foi que aconteceu? Vaza alho do delegado Valdir, que pode prejudicar os bivaristas, pode fortalecer Bolsonaro. E no dia seguinte, quem está na Jovem Pan de novo? Bebiano. Aparentemente uma coincidência, né? Pode ser uma coincidência, mas a gente vai confirmar que não era. E aí você vê que Joyce, que é sim oposição ao governo, sempre foi, a gente vê que na segunda-feira ela estava no Pânico. Eu não coloquei aqui, era para ter trazido o print, no mesmo dia 18, que Bebiano foi na manhã, quem estava à noite? O Julian Lemos, também aí PSL da ala bivarista. E a Joyce estava no Roda Viva, que vocês sabem, Roda Viva, ligada a Dória, porque é do governo do estado de São Paulo, Vera Magalhães, por aí vai, blá blá blá. Mas enfim. E aí que eu digo pra vocês que não podem ter coincidências. Porque, aqui ó, em dezembro. Lá em dezembro, no meio de dezembro, se lembra daquele escândalo dos panetones da Copenhague, em que o pessoal ficou chorando, que Flávio Bolsonaro era um corrupto, aquilo ali, por aí vai, lavagem de dinheiro, o pessoal falou de tudo que tinha pra falar. Quando foi que aconteceu? Mais ou menos lá dia 18 e 19. No dia que ocorre esse escândalo, quem está na Jovem Pan no dia seguinte? Gustavo Bebiano. Eu, quando até coletei essas informações, foi engraçado, porque como eu já vinha fazendo vídeo, inclusive antes dessas coisas acontecerem, eu primeiro coletei, juro pra vocês, que somente isso daqui. Eu vi isso aqui a primeira vez e falei, pô, isso aqui, cara, a Jovem Pan... Era só uma avisação que a Jovem Pan estava ajudando traidores, assim, quem estava contra o governo. Só isso daqui. Depois aconteceu isso daqui. Eu falei, ó, de novo, mas eu não consegui ligar nas datas. Quando chegou essa terceira vez, eu falei, cara, não é possível. Toda vez que tem algum escândalo, alguma coisa, Bebiano vai no dia seguinte, e sempre aquele escândalo com os filhos. Olha que coisa. Então você começa a ver que aquela notícia, que era só uma entrevista qualquer, foi só uma ida casual no Pânico, na Jovem Pan. Na verdade aqui foi no 3 em 1, Bebiano foi no Pingo nos Is, foi no Pânico e foi no 3 em 1. Você vê que não é tão casual assim. E aí você começa a ver quem é Bebiano. Isso aí começa a mostrar quem é o caráter de Bebiano, qual o interesse político dele, como ele joga politicamente. Como a Jovem Pan se define num player, nesse tabuleiro político brasileiro. Vejam só. Começar a adiantar. É aí que eu falei pra vocês, lá da Roda Viva, a gente sabe que é do Dória e por aí vai, e a gente vê. Aqui é só uma matéria sobre a TV Cultura, mostrando que, olha quem tá à frente da TV Cultura, né, um diretor, é o José Roberto Maluf. Inclusive, já foi sócio do próprio governador, já foi sócio de Dória. E que em 2004 ele ainda se tornou vice-presidente executivo da Dória Associados. E aí, pessoal, tem método ou não tem? E aí o engraçado que você vê, ó, que Dória... Ele, aqui ó, na matéria aqui de maio do ano passado, ele diz ó, que tem um conselho, que esse conselho ainda tem uma reunião mensal, com horário para começar e terminar e uma pauta definida. Aí o pessoal bota assim, dá um direcionamento. Direcionamento para quê? Para criar uma narrativa, já para fortalecer as ideias do Dória. A gente sabe o certo vínculo que o Dória tem com a Jovem Pan, a gente deve falar disso. E aí você vê, Roda Viva, sempre que tem uma coisa que é para criar problemas para o governo, você vê que a Roda Viva também tem seu papel. Vocês devem lembrar logo no início lá do caso do Coronga e por aí vai, quem foi pro Roda Viva? O Átila Tamarindo. Olha só, o Tamarindo, né? O Tamarindo. Então você vê, começa a ver que pode ser só uma entrevista, mas como você começa a associar outras coisas juntos, aquela ideia fala assim, não, cara, tem aqui uma metodologia. Esse pessoal não joga de forma aleatória. E aí começa a revelar o que é o Roda Viva, o que é Vera Magalhães, o que é o Dória. Outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, tem uma matéria que faz uma denúncia que a Jovem Pan recebia 10 mil por reportagens pro Kassab. E outra matéria aqui também fala que o governo de Geraldo Alckmin investiu quase 16 milhões na Jovem Pan em propagandas. Bom, são dois escândalos que podem envolver corrupção e por aí vai, mas a gente tem isso aí todos os dias. Mas como isso daí pode deixar de ser algo aleatório e começar a se tornar também algo mais duradouro e que a notícia tenha um desenrolar. Então, a gente tem uma terceira notícia que faz o elo. Você vê, a Jovem Pan tá defendendo o Kassab, a Jovem Pan tá defendendo, quer dizer, tava ganhando do Kassab, tava ganhando do Alckmin. E aí você tem uma matéria aqui do UOL que diz que a âncora da Jovem Pan comemora 21 anos de casa e é demitido no dia seguinte. O cara foi demitido da Jovem Pan. E aí fala, né, que o Pontes criticou os novos rumos da rádio. Antônio A. Carvalho, seu tuta, foi um grande patrão e confiou em mim.
pois foi ele quem me colocou como titular do Jornal da Manhã em 13 de dezembro de 99. Por 16 anos, tive a honra de apresentar esse jornal, mas com as mudanças na empresa fui limado da bancada por não admitir o radicalismo que se impôs na linha editorial. Aí você começa lá, peraí, radicalismo na linha editorial, Jovem Pan, o que é que ele tem a falar? E olha o que ele diz. Para mim, desde sempre, Lula, Aécio, Temer, Alckmin e milhares de outros se equivalem. Mas a lei, pochetes na rádio, era só criticar o PT e abafar o resto. Ei, peraí. Então, quer dizer que a rádio tá recebendo dinheiro da Jovem Pan, quer dizer, do PSDB, e aí o cara falou que ele saiu porque ele queria criticar tudo, mas a Jovem Pan falou, não, só pode criticar o PT. E aí você começa a se questionar, então eu poderia dizer que a Jovem Pan, então, meio que é um puxadinho dos tucanos? Então vejam só como a gente começa a entender, inclusive, o que é a Jovem Pan. Aquela notícia que era só um escândalo em teoria de corrupção, mostra muito mais. Não é, o cara não só tá ganhando dinheiro, meio que tem realmente assim, um vínculo, uma compra de silêncio que interfere na linha editorial. E aí a gente tem aqui as notícias diversas que você vê. Jovem Pan é premiada pelo LEAD, como líder do ano no setor lá de marketing, comunicação e por aí vai. O LEAD, para quem não sabe, é o Grupo Dória. Aí você vê, ó, prêmios, Marcos Candelaic, ó, esse prêmio aqui em 2014, desenvolvido pelo LEAD, pela Jovem Pan. Então você vê que a Jovem Pan e o Grupo LEAD, que é o Grupo Dória, estão juntos há uns certos anos. O presidente do BNDES estava aqui no almoço-debate do LEAD, nesse almoço-debate conta com a Jovem Pan. Eduardo Cunha avalia a crise econômica em almoço-debate, o mesmo almoço-debate da LEAD, que também estava a Jovem Pan. Augusto Nunes participa de evento promovido pelo LEAD, aqui ó, comentarista da Jovem Pan. Então você começa a ver que as coisas começam a fazer mais sentido. Então você tem um dossiê, não é um livro de história. Você não está meio contando a história, você está contando pequenos fatos. Você acaba revelando quem é, aquilo que eu falei no início. Quais são as características do indivíduo ou então de um determinado grupo. E a gente tem mais notícias aqui, né? Aquela notícia lá do âncora, que a gente já falou ali atrás. Aí você vê a notícia do Dória. Tenho 62 anos e eu escuto a Jovem Pan há 50. Me sinto honrado de participar da inauguração da rádio. Ao lado de João Dória, Tutinha Carvalho, presidente da Jovem Pan, inaugura os novos estudos. Tutinha recebe João Dória na abertura do fórum. Veja fotos, mitos e fatos. Então você começa a ver, pô, os caras sempre juntos, Grupo LEAD, Jovem Pan junto com Dória. Você começa a juntar as coisas, você começa a entender como é que as coisas começam a funcionar. Então uma notícia, você imagina, você pegar só essa notícia aqui, ó, Dória falando que ele escuta a Jovem Pan há 50 anos. Isso aí, qual o peso que isso tem? É o peso de um peido. Quando você começa a juntar com várias outras coisas, você fala, não, pô, peraí, tem alguma coisa muito errada. E aí você vai vendo. Tem um evento aqui, tem até uma matéria, essa livre, a Nova Esquerda Doriana, que mostra aí, ó, Tutinha, junto com o Geraldo Alckmin, falando dos vínculos com o Grupo LEAD, por aí vai. E aí você vai vendo, por exemplo, mais e mais coincidências. Matérias que sozinhas não são muita coisa, mas quando você junta, a gente acabou de falar do Grupo LEAD e a gente percebe o quê, ó? Intimado por Joyce Hasselmann, empresário pode disputar a prefeitura de Taubaté pelo PSL. E a gente vê, ó, peraí, eu sei que Joyce é amiga de Dória. Todo mundo sabe. Eu sei que Joyce tá aí à frente do PSL bivarista, é quem tá agora como um líder, por aí vai, tá articulando o partido que ela quer se jogar e por aí vai. Tá fazendo lá o joguinho dela. E aí ela tá articulando com o cara de Taubaté. Taubaté, meu Deus do céu. E aí você vê, né? Presidente do LEAD, o Grupo Dória, do Vale e proprietário da Rádio Jovem Pan no município ainda não é filiado, mas deve integrar o PSL. Opa, então peraí. Quer dizer que o cara que a Joyce está convidando é um empresário do Grupo LEAD, ou seja, é um empresário ligado ao Dória. Olhem só que coincidência. E o mesmo cara que é do Grupo LEAD, ele também é proprietário da Jovem Pan de Taubaté. Vejam só. Vejam como as coisas começam a se juntar e começam a revelar mais e mais sobre as pessoas. E aí a gente pega aqui também, ó, só no LinkedIn, uma pessoa que trabalhava na LEAD e tudo, que na época quem trouxe até foi o André Pérez, que fala, Michele Yamamura, ela é diretora de marketing da Jovem Pan, e ela também faz parte do Grupo LEAD. Então você começa a ver, pô, isso aqui sozinho não tem nenhum peso, mas vocês vão juntando e por aí vai. Vai ficar uma coisa assim meio... A ideia, vocês pegaram mais ou menos com a ideia da coisa, e eu vou começar aqui só continuar mostrando mais e mais coisas. Para mostrar como as coisas vão fazendo mais sentido. Por exemplo, aqui a gente pode ir até agora pro Instagram.
uma foto no Instagram pode significar muitas coisas. A gente viu uma foto do Dória, que a gente sabe de todas as ligações com a Jovem Pan, a gente já chegou até aqui com matérias, a gente está aqui no Instagram, e a gente vê na mesma foto Dória, o Paulo Marinho e André Marinho. E aí, André Marinho, a gente vê aqui embaixo também a foto, e a gente fala, opa, peraí, eu conheço esse estudo aqui, eu conheço esse menino aqui também. E é a Jovem Pan. Oi, esse cara é o cara que trabalha na Jovem Pan. Então, peraí, quer dizer que o cara que trabalha na Jovem Pan, ele é amiguinho do Dória e por aí vai, ele é mais do que amigo, a gente vai até ver mais na frente. E aí, por uma foto no Instagram, a gente começa a ver. Então, uma foto, ela pode ter um significado também maior. Você tá junto de certas pessoas, pode refletir muito sobre quem você é. E para quem não sabe, o Paulo Marinho aqui, ele era amigo de Bebiano há mais de 30 anos. Bebiano não está mais entre nós, pra quem não sabe. E quem escolheu o suplente de Flávio Bolsonaro, sabe quem foi? Foi Bebiano. Bebiano indicou o Paulo Marinho, o amigo de Bebiano. Ou seja, sabe Flávio Bolsonaro, caso Queiroz, Panetone por aí vai. Se Flávio por uma causa for removido, sabe quem vai assumir o lugar de Flávio? O Paulo Marinho. Olhem só, que mundo pequeno. Amigo de Dória, o filho trabalha na PAN. E aí você vê como as coisas vão fazendo mais sentido. Você vê que é o lead futuro. Quem é o lead, o diretor, o presidente, não sei, quem está à frente do grupo Lead Futuro no Rio de Janeiro? O André Marinho. Aí você vê que o André Marinho tá com o Meirelles, você vê que o Meirelles tá no governo Dória, aí você vê que o Marinho tá na fotinha aqui, bonitinha, com o Witzel. Aí você fala, cara, isso aqui tem método, isso aqui tem método. Aquela coisa, um print de Facebook, pode ser só uma notícia aqui, ó, que vai ter um almoço, uma notícia comum. O cara que vê, um empresário vê isso daqui, é só uma notícia. Mas quando você começa a juntar isso com outras coisas, a gente sai desse pequeno espaço do tempo, de um fato, um congresso por aí que a gente esquece, e a gente só vai lembrar se pegar um certificado. Fala, não, cara, tem muita coisa. Aí mais coisas. Isso aqui para você ver como também, às vezes, uma palavra de uma simples notícia pode desencadear várias coisas e tornar aquela notícia um algo a mais. Tem essa matéria aqui, foi uma matéria escrita pelo próprio João Dória, no estado de São Paulo. Isso aqui, como eu recebi e cheguei nessa matéria, eu já havia feito um dossiê, mais ou menos essas interconexões que a gente está fazendo aqui, que eu falava sobre aquele caso do pessoal que estava pichando o Bolsonaro assassino lá em São Paulo, os pichadores, vocês devem ter ouvido falar. E aí surgiu depois uma atualização que esse pessoal esteve por 3 vezes no Palácio dos Bandeirantes e eles se encontraram na época com Marco Vignoli. E aí eu fui descobrir quem era esse Marco Vignoli, aí comecei a achar um monte de coisa, fiz um primeiro dossiê e depois alguém me enviou um e-mail com um vídeo do Vignoli mostrando a questão aí de globalismo e por aí vai, que você via que eu juntava muito a questão do coronga. Aí eu falei, peraí. Só que o que me chamou a atenção, quando o cara me mandou isso, ele me mandou esse vídeo, estava no Facebook do Vignoli. No Facebook, eu falei, pô, peraí, Facebook. Já que eu tô aqui pelo Facebook, deixa eu dar um rolezinho no Facebook do Vignoli. Fui dar um rolezinho e veio isso daqui, ó. Brilhante artigo do governador João Dória sobre a relação São Paulo e China. Opa, peraí, China, a gente tá nesse período aí tanto de falando da China e por aí vai. Parei pra ler o artigo. E aí fala, São Paulo e China é uma história promissora. Aí a gente pode ler isso daí tudo e falar, não, pá, beleza, a gente sabe que Dória quer vender o Brasil pra China e por aí vai, blá, 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 blá. Ah, isso aí é mamada, isso daí já tava mais do que óbvio. Porém, tem uma expressão, 4 palavrinhas aqui, nova rota da seda. Isso aqui fez a completa diferença. Completa diferença. Isso aqui tudo mudou por causa disso daí. Tudo mudou. Não sei se vocês conhecem o podcast Senso Comum. Se não conhecem, recomendo conhecer. É o melhor podcast aí da direita, sem sombra de dúvidas. E o podcast episódio número 100 é sobre a nova rota da China. Guten Morgen, o Flávio, ele explica sobre a nova rota da seda, quer dizer, nova rota da seda, nova rota da China. Vocês já ouviram essa expressão? Ninguém usa essa expressão de forma aleatória. Essa expressão, ela realmente tem um cunho político. Quando eu li isso daqui, bati o olho nisso, eu falei, cara, eu fiz um vídeo, aí até depois que eu fiz essa matéria, chegar no Guten Morgen, eu falei, avisa pro Morgen, aqui ó, aí que tem uma matéria pelo Dória que ele fala da nova rota da seda. A pessoa que me mandou de volta, que fez o intermédio, mandou assim, em caps lock, mostrando assim, como o Flávio respondeu.
O Dória falou em nova rota da seda. Aí botou PQP. Isso aí, sabe? Não vou ficar lá falar o xingamento aqui. Por quê? Porque é uma expressão muito específica. Isso aqui representa muita coisa. É aquela pequena expressão que você, por nova rota da seda, você já liga milhares de coisas em sua cabeça. Quem sabe o que é a nova rota da seda? Aqui eu não vou entrar nesse coisa, então deixo até o pessoal interessante. E aqui é basicamente só o dossiê que eu fiz na época. Daqui, tá um pouquinho na frente. Acabou de gerar aí um dossiê, a rota da seda. Aí eu falo, né? E-mail leva planos do Dória para vender Brasil para a China e os participantes. E aí eu acabei descobrindo várias coisas que eu falei, rapaz, por quê? Por causa de uma expressão. Uma única expressão de uma única matéria. Então a matéria que podia ser esquecida, ela ainda tinha um valor absurdo, porque tinha uma palavra naquela matéria e mudava todo o jogo. E aí, a gente falando do Dória, falando da Jovem Pan, continuar mostrando aqui mais e mais coisas. Você vê, teve um programa, Pingo dos Is, que aparentemente pode não ser muita coisa. Mas nesse programa, no dia, senhor Coppolinha, ele saiu em defesa da Tabata Amaral, fez elogios por aí vai, ainda fala que sugeriu a senhorita Tabata para seus amigos de esquerda. Eu não tenho amigo de esquerda e espero que vocês não tenham. E aí, a gente começa a pensar, pô, Tabata, tá, beleza, quem é Tabata? Aí a gente começa a juntar as coisas, você vê. A gente vai pegar um monte de coisa aleatória e vai ver depois como tudo se junta. Você vê que a Tabata, em algum momento, já se encontrou com o Luciano Huck. A Tabata e Luciano Huck tem alguma ligação mesmo assim muito próxima dos dois? Será assim ou não, talvez? Muitos de vocês sabem, né, que Tabata é ligada ao Lema. O pessoal fala aí, né, que Maria, é a discípula do Temer, do Lema, né? É ali a menina dos olhos de ouro dele. Inclusive tem até a matéria aqui do fórum que diz que prevê ela como presidente da República. E aí, vamos andar até a gente chegar em Luciano Huck de novo. A Tabata, para quem não sabe, ela é membro do Renova BR. É um movimento dessa nova esquerda. E o Lema também tem a fundação dele. E existe outra fundação chamada REPS. E essa fundação REPS, ela é parceira da Fundação Lema. Sabe quem é um membro da Fundação REPS? O Randolfo Rodrigues. Aí são dados e coisa. Quando você vai ver, o Randolfo Rodrigues, Randolfinho, ele se encontrou com Paulo Hartung, que também é do Renova BR, que também é do grupo de Tabata, para discutir ambos a possível candidatura de Luciano Huck. Vejam só, você falou, opa, peraí, o Luciano Huck já voltou, o Luciano Huck estava com Tabata, o cara do Renova BR, do mesmo grupo da Tabata, então peraí, aí você começa a falar, cara, então esse vínculo entre essas pessoas são muito maiores. Você vê que o Hartung é um antigo membro do Partido Comunista Brasileiro, ele se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, tem umas conversas interessantes dele com o Odebrecht. E aí você vê que FHC foi se encontrar com Flávio Dino, né? Lá e por aí vai, ó, para furar a bolha de esquerda, Flávio Dino vai do MST a Luciano Huck. E por quê? Porque uma das pessoas que está sendo cotada para assumir a vice-presidência, caso Luciano Huck se candidate, é o Flávio Dino, do PCdoB. Aí você vê Luciano Huck, que é conhecido como um eterno tucano, e por aí vai, amigo do Aécio, por aí vai. Você vê o líder supremo dos tucanos, Fernando Henrique, se encontrando com Flávio Dino, para meio que furar a bolha, e por aí vai. Você se pergunta, será que tem alguma conexão? Você começa a ver várias notícias em separados, também começam a dar sentido umas às outras. E aí você vê, olha só quem estava no Renova BR, Luciano Huck. Luciano Huck, no Renova BR, que é um dos grupos, que é o grupo que a Tabata pertence, que é o grupo que também o Paulo Hartung, que está tentando negociar a candidatura do Luciano Huck, também pertence, que o Randolfo Rodrigues, que é do RAPS, mas o RAPS é parceiro do Lema, que é amigo da Tabata, também está aí nessa negociação com o Hartung. Vamos ver como as coisas vão se juntando cada vez mais. E aí, vejam só, trazer aqui a questão agora de Sérgio Moro. Vocês devem lembrar que teve o depoimento, que o depoimento foi adiantado, sabe? Ou não, foi antecipado. Vamos adiantar aqui, não. Vai ser em 5 dias. Quem foi que pediu na época para isso acontecer? Tabata Amaral, é do PDT. Vejam só. E Felipe Rigoni, que é do PSB do Espírito Santo. E também o Alessandro Vieira. Felipe Rigoni, PSB. Sabe quem era do PSB? O Paulo Hartung, que a gente acabou de falar, que é membro do Renova BR. Ele é do PSB e ele também é do Espírito Santo. Vejam só. Olha como as coisas começam a se juntar. Veja que para essa matéria ela perder o status de... É uma matéria
que teve tão importante naquele momento, você tem que ter esses outros conhecimentos. Então, conhecimentos extras começam a dar uma temporalidade maior em uma única matéria. Fala, mas vejam só que interessante. Felipe Rigoni, o Felipe que também é membro do Renova BR. Olhem só, ele é membro do Renova BR, o Paulo Artung é membro do Renova BR. Tabata Amaral também é membro do Renova BR. E aí você vê, pô, Tabata Amaral tava nessa daí, contra o governo. Pô, Tabata é do PDT. Cara, a gente falou disso tudo daí do PDT. Pô, a gente sabe que o PDT é o partido de Ciro Gomes. A gente sabe que no site oficial do PDT diz que a China, o Partido Comunista Chinês, estava apoiando a candidatura de Ciro Gomes. Vejam só. Ciro Gomes, China, a gente já falou as questões do Dória, por aí vai. Dória também tá contra Bolsonaro. Dória ligado ao PSDB, Luciano Huck também. FHC, o pessoal tudo no meio. Olha como as coisas vão começando a se juntar mais e mais e mais. E a gente vê, olhem só, nem esperava por essa, Felipe Rigoni numa live com Luciano Huck. Rapaz, vejam só que interessante. Interessante, né? Olha como as coisas, poderia ser só mais uma live com Luciano Huck, mas como a gente já sabe de tudo isso, também deixa de ser apenas uma live. E aí, só para colocar aqui de novo, para juntar tudo de novo, Luciano Huck, Randolph, Paulo Artung, Reps, PSB do Espírito Santo, comunismo. E aí, pessoal, tem método ou não tem esse pessoal? E aí, ó, vejam só, mais matérias também da questão do caso aí Moro, colocar aquela junta só para mostrar também. Aqui a gente já falou, só para trazer mais exemplo agora para a gente ilustrar. A gente tem essa matéria, 2016, que fala do encontro de um ministro. Olhem só, como o encontro de um ministro pode ter alguma coisa para elucidar o caso Moro? Bom, em 2016 a gente soube que o Dirney Rossetti, que estava à frente da Polícia Federal de São Paulo, havia se encontrado com Alexandre de Moraes, e depois desse encontro de 2 horas, o Alexandre de Moraes foi no evento do PSDB, vejam só, e falou que a Lava Jato iria ter desdobramentos. No dia seguinte, Palocci foi preso. Na época que isso aconteceu, quem tentou colocar panos quentes na questão e falar que o ministro não recebeu nenhuma informação de bastidores? O Igor Romário. Igor Romário. Sabe quem é Igor Romário? Foi um cara que Sérgio Moro colocou para ficar à frente também da PF, quando Sérgio Moro aí assumiu o Ministério da Justiça. O Igor Romário também é o cara que estava lá tomando conta do depoimento de Sérgio Moro. Coincidências? Aí você começa a juntar mais coisas. Você vê, pô, a relação de Moraes e do Dirney Rossetti, lá da PF, começou a se estreitar quando? Lá na época de Temer. E nessa época, o Dirney Rossetti, como a gente pode falar, ele não fez a Lava Jato andar. A Lava Jato lá em São Paulo não andou nessa época, de 2016 a 2017. E aí vem a notícia e a gente fala, pô, olha agora como aquela notícia do passado começa a fazer sentido no momento. O Moro saiu porque ele falou que Bolsonaro não queria acertar o nome dele, por aí vai, que toda aquela chateação. Quem é que Moro queria indicar? O Dirney Rossetti. E aí você se questiona, pô, Dirney Rossetti, um cara ligado a Alexandre de Moraes. Dirney Rossetti que é ligado a Alexandre de Moraes e que não fez a Lava Jato andar, a Lava Jato que fez Moro crescer, brilhar. Muito estranho, não é não, galera? E aí, antes de chegar aqui na mulher de Moro, tem outra coisa do Dirney Rossetti também que é interessante, isso eu já falei nos vídeos, que é o inquérito da Vaza Jato que está contra Moro, o inquérito contra Moro na questão da Vaza Jato está na mão de Alexandre de Moraes. Será que Moro meio que estava tentando alguma coisa, por isso que ele quis colocar o cara de Alexandre de Moraes, tipo naquele esquema Castelo Rá-Tim-Bum, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Mas enfim. E aí mostrar aqui de novo mais uma vez, você tá de rolezinho básico, a gente chega aqui já próximo ao fim do vídeo, senão vai começar a ficar repetitivo. Você tá no rolezinho básico no Instagram, você vê que a mulher de Sérgio Moro coloca uma foto e fala, deixem Felipe falar. Você vê só essa foto, tem a ver isso daí. Vamos entender o presente e o futuro do Brasil. Vocês percebem que não tem data essa foto. Se fosse só essa foto, você não entender nada. Não entender nada. Só que essa foto foi colocada no dia que Sérgio Moro estava no Roda Viva e Felipe estava lá. Isso diz alguma coisa para você? Também não diz nada. Só que aí você percebe que nessa foto, que aí você sabe qual é o dia da foto, se você não for lá checar, realmente não data certinho por aí vai, até porque é difícil no Instagram, porque o Instagram coloca assim, sei lá, 20 semanas atrás, você pode ter assim uma data aproximada, mas difícil mesmo cravar o dia. Você percebe que tem esse rapaz aqui na foto, ó. É bonito, cabelo penteado. E aí você vai aqui na descrição dela, ela fala aqui, ó,
Olha quem está em minha casa, Mark Souza. Mark Souza, deixem Felipe falar, depois de tudo que a gente já viu. E a gente percebe que o Mark Souza, a gente vai lá no Twitter dele, ele é o quê? Âncora na Jovem Pan Paraná. Jovem Pan Paraná, Paraná de Sérgio Moro, Jovem Pan do PSDB, amigo de Dória, contra o governo Bolsonaro. Tá muito estranho, não tá muito estranho? Ele é só uma fotinha descompromissada, um âncora. A gente fala, cara, a profissão do cara da foto agora que foi a diferença. Ele podia ser qualquer coisa, podia ser namorado da filha ou qualquer coisa, amigo da família. Agora, a partir do momento que ele é âncora da Jovem Pan, um âncora da Jovem Pan dentro da casa de Sérgio Moro, cara, é muito estranho. E aí, você vai no Twitter do cara, você dá um rolezinho, aí você percebe que na avaliação, na banca de avaliação dele do TCC, quem estava lá para prestigiar? O senhor Sérgio Moro. Então você vê que realmente o cara era chegado na família. Aí você lembra que Rosângela tá para você ver um livro para falar dos bastidores do governo, para criar mais causa aí pra gente, já que já não reescreveu, o Congresso foi ao ar. Aí você vê, pô, será que todas essas coisas que já vazaram pra mídia, tipo, Moro vai se demitir amanhã, todo aquele desgaste que tinham do governo, a gente conhecendo hoje a família Moro, será que esse rapazinho aqui, ele pode ter tido alguma participação, âncora da Jovem Pan, um rapaz que curte Felipe Moura Brasil, que curte Kim Kataguiri e por aí vai? Tá entendendo? E com isso, chegamos por aqui. Uma palestra aqui rápida, meia hora, 40 minutos, foi o que eu planejei aqui para vocês. Mas eu acho que eu consegui passar e reforçar várias formas assim, em vez como a gente pode pegar uma matéria, uma notícia que seria de um curto intervalo de tempo, que não faz muito sentido sozinha, mas a partir do momento que a gente tem mais e mais dados, a gente vai fazendo algumas ligações, a gente começa a ver, pô, aquilo ali tá em alguma diferença. E aquilo ali pode até vir a servir base no futuro para você fazer um livro, porque aquilo ali vai mostrar muito bem quem são as pessoas, quem são os grupos, como eles se articulam entre si. Então, na hora que você for escrever um livro, você já tem assim aquela base. E é uma das coisas que a gente precisa fazer. A gente aqui dentro da direita, dos conservadores, tem que começar a escrever, tem que começar a deixar nosso relato do que foi. Eu tô aqui naquela coisinha, os pequenos relatos, dos pequenos ciclos. O professor Olavo até ele tem um curso e é o final do curso assim, consciência e imortalidade da alma. Tenho quase certeza que esse é o título. O final e imortalidade da alma. E aí o professor Olavo ele fala muito assim da questão das definições do eu, que ele fala do eu presencial, o eu social, o eu bibliográfico e o eu, que ele não tem um nome para dar, mas basicamente assim, seria o seu eu, meio que sua alma e por aí vai, o seu todo. E ele fala, isso é engraçado pra gente assim, olhar até nesses termos da matéria, que ele diz assim, o eu presencial é aquela definição de eu assim muito rápida, tipo assim, eu estou com fome. Isso durante sua vida toda, você esteve com fome diversas vezes. Uma vez ou outra, talvez a sua fome tenha uma história engraçada que você até relembra para contar para seus amigos, mas essas coisas curtas, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou cansado, eu estou rindo, são coisas bem passageiras, não tem essa importância maior. Já tem uns pequenos ciclos um pouquinho maiores, que aí a gente parte para o eu social, que é, por exemplo, João, quando João estava na faculdade. Ali foi um ciclo de 4 anos, 3 anos, 5 anos, então aquele foi um determinado momento em sua vida, mas ainda não é o todo de sua vida. Então você, naquele determinado momento, você começa a ver que aquele período ali foi importante, você fez uma datação daquilo ali, você consegue fazer uma volta naquele momento, sabe? A gente se fosse assim, trabalhando com limite na matemática, não sei eu dar outro exemplo, a gente estaria a gente está mais próximo de tender ao infinito, né? Chegar na assíntota. Depois disso daí, você teria o eu bibliográfico, que seria, por exemplo, enquanto o eu social é a junção de vários eus presenciais, o eu bibliográfico seria a junção de vários eus sociais. Você tem várias coisas em sua vida, aqueles períodos, os 3 meses que você passou desempregado, depois os 2 anos que você passou trabalhando, depois o tempo que você passou na faculdade, o tempo que você estava namorando. Aquelas coisas que naquele momento às vezes não faziam, tinham um determinado sentido, mas tipo aquele término de namoro que terminou e você fala, pô, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque se não fosse esse namoro que tivesse acabado, isso não tinha acontecido e pá. E aí quando você vai juntando esses pequenos pacotes de tempo, 2 meses, 3 anos, que não é uma coisa assim diária, você começa a colocar aquilo ali dentro da sua biografia no bom sentido, não prudência, sofisticação e biografia, e aí começa a dar um sentido realmente maior. E se a gente for parar para analisar, aí seria a notícia diária, do dia a dia seria o eu presencial,
você pegar mais ou menos assim, um dossiê, uma coisa assim, você pode usar no Eu Social, assim, o pacotinho um pouco maior, e quando você tenta escrever um livro sobre um determinado tema, fazer um registro histórico, aí você tende a tender para o Eu Bibliográfico, porque você já tem mais tempo, você já analisou mais coisas, as consequências daquela coisa que aconteceu, você tem mais tempo, então é uma coisa que não é tão recente, já aconteceu tudo que tinha para acontecer, já exauriu principalmente as possibilidades. Então, basicamente isso daí foi minha participação aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa inspirar vocês aí a tentar fazer alguma coisa, quem sabe somente escrever algum livro histórico. Eu realmente acho que esse é o que falta no Brasil. Eu não acho que eu sou esse tipo de pessoa, tenho essa habilidade, não escrevo bem, mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí você que participou do Congresso Online do Movimento Brasil Conservador. Forte abraço, tamo juntos e valeu!